Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite aí, dependendo da hora que tá vendo. Tô gravando esse vídeo aqui para demonstração do projeto do relógio digital. E nesse vídeo eu vou explicar mais ou menos não, né? Explicar completamente como que funciona os circuitos que a gente usou, o sistema no geral, de como que foi feito. E bom, primeiramente, eu vou começar explicando a parte do computador em si. Como é um relógio digital que tem que contar horas, minutos e segundos, a gente fez separadamente um contador para cada um desses, tanto para a casa das dezenas quanto a casa das unidades. No contador dos segundos, a gente usou os flip-flops JKs, que são os 4027, que a função deles, basicamente, a gente usou tanto J quanto K em alto. Você pode ver que está interligado aqui em alto, né? Em 5 volts, no caso. E por quê? Porque o flip-flop JK, quando as duas entradas estão em alto, ele tem aquela função toggle, que é basicamente o quê? Quando você manda um pulso de clock nele, a saída dele, a cada pulso de clock, ela alterna entre 0 e 1. E bom, aqui a gente usou esse sistema para fazer a contagem binária do valor que vai ser decodificado posteriormente para ser apresentado no display. Nesse caso, a gente usou a saída Q barrado, né, que é para a gente fazer o contador crescente, de forma crescente, né? E basicamente aqui não tem muito segredo, a gente interligou todos os flip-flops aqui em alto, né, como pode ver. E a gente colocou o set, né, que é a função de cima aqui dele, com GND. Por quê? Porque o set, meio que o nome já fala, né, preseta o contador, o flip-flop, e ele é em alto. Então a gente deixou com o GND aqui, né, para não acioná-lo. E basicamente aqui a gente fez o quê? Como os segundos a gente conta de 0 até 59, a gente colocou uma limitação que basicamente quando a gente usou essa porta end aqui para fazer a limitação dele, que basicamente quando ele recebe o sinal, aqui no caso, o 1, 0, 1, 0, ele manda um pulso aqui numa porta OR, que vai resetar e voltar ao zero. Então toda vez que bater 10 aqui no caso, ele vai mandar um sinal e vai resetar. Porém, como é muito rápido, ele não vai mostrar o 10, né? Ele só vai mandar o 10 aqui e já vai resetar automaticamente todos os flip-flops, né? E a partir do momento. E quando você pega o sinal do reset, a gente já pegou e manda esse mesmo sinal aqui para o clock do contador da casa das dezenas, né? Que são esses três contadores aqui, né? Esses três flip-flops, no caso. E basicamente a gente usou a mesma função, né? Que quando, nesse caso, ele vai contar de 0 a 5, e quando ele recebe aqui na porta end o sinal 1, 1, 0, que é 6, ele manda um pulso aqui que reseta os três flip-flops, né? Utilizando a mesma função desse, que quando for 10 ele reseta. Aqui a gente usa o 6, né? Que vai ser tão rápido que nem vai aparecer. Ele manda um sinal aqui que reseta, quando for 5 no caso, né? Ele reseta tudo e continua normalzinho, né? E é basicamente isso. Agora, por que eu coloquei uma porta OR aqui ligando? Porque, como foi solicitado no trabalho, nós temos que ter botões, né? Que tem a função seguinte: o botão segundo, quando pressionado, a gente irá resetar o contador dos segundos, né? Nesse caso aqui, a gente colocou o botão, que toda vez que pressionado, ele manda um sinal nessa porta hora aqui, para resetar tanto esses flip-flops quanto esses daqui, né? Todos esses daqui. E é basicamente isso. E toda vez que chegar nesse caso aqui, a gente usou esse negocinho aqui que eu esqueci, o label, que basicamente quando mandar um sinal aqui que vai resetar esse contador, ele pressupõe que está em 59. Logo ele já manda um pulso de clock pros minutos, né? Que está aqui, ó. Esse aqui é o contador dos minutos, né? E dentro dele tem basicamente a mesma função, né? Dos segundos, que são 59. E
com a limitação aqui, né, bonitinho. No mais é isso. E a gente também colocou uma porta-hora aqui, né, para quando for apertar o botão também, ele somar 1 minuto, que foi o requisitado, tanto aqui no minuto quanto na hora, né? Toda vez que aperta o botão, soma 1, então é como se estivesse mandando um pulso de clock aqui, né? Para pegar e somar 1. E foi basicamente isso daqui. No contador das horas, mesmo sistema, né? Com as limitações aqui, só que nesse caso a gente tem duas limitações, que seria o quê? Porque as horas, elas vai de 0 a 24 horas, né? Então, a gente usou um flip-flop normal aqui para contar de 0 a 9, né? Com essa porta end aqui. Ele vai contar de 0 a 9. E a gente utilizou essa outra porta aqui para quando for 24 horas, né? Que você pode ver que seria o 4 aqui, desse flip-flop, que seria 0100, né? Que é o 4. Com esse daqui, que é 10, que é o 2, né? Que seria 24 horas, né? E vem para essa porta aqui, que manda um reset geral para tudo aqui, né, no caso. E é basicamente isso. Agora, eu já expliquei sobre os botões, né, que tem a funcionalidade lá de tanto do segundo de resetar tudo, quanto de minuto e hora somar, né. E aqui a gente usou um clock, que está aqui, que é usando o CI 555, né? Que internamente ele meio que fazendo essas conexões aqui com capacitor e jogo de resistores aqui, a gente consegue meio que fazer um contador astável, né? Que ele gera um sinal de onda quadrada no final dele, né? A gente fez um jogo de resistores aqui, usando um com 4.3 quiloohms e o outro de 70 quiloohms. Fazendo esse jogo de resistores, a gente conseguiu chegar ao resultado de 1 segundo certinho. Eu já vou até demonstrar isso aqui. Deixa eu só alterar a tela aqui para poder visualizar. Você vem aqui, deixa eu rodar primeiro. Você vem aqui, pegar o osciloscópio, para que ele dê o pulso. Beleza. Se eu pegar aqui, ó, menos 660, no caso, uma borda inteira, né? No caso, um período inteiro. Ó, pegando borda de subida com borda de subida, no caso, dá um período inteiro. Pode ver que dá, no eixo zero é aqui, então dá 660 para cá, mais 340 para cá, dá o total de 1 segundo certinho, né? Deixa eu voltar a tela. Agora, para finalizar, como que a gente fez a decodificação? Todas as saídas dos flip-flops, deixa eu pausar aqui. Todas as saídas dos flip-flops aqui, eles têm um sinal aqui, ó, que eu coloquei como, no caso aqui, segundo, unidade, output, né? E aqui no caso, segundo, dezena, output. Essas saídas aqui, eu mando elas para esse CI, que é o 7447, que ele internamente tem a função de fazer a decodificação do sinal binário que sai das portas do flip-flop. E ele faz a decodificação e manda um sinal aqui, que no caso o QA, QB, QC, QF, QG, seria os segmentos do display de 7 segmentos, né? Então, basicamente, ele faz a manipulação dos dados binários aqui e manda para as saídas dos segmentos, né? E aqui a gente usou um para cada dezena e cada unidade de minuto, segundo e hora. Então, nesse caso aqui, esse aqui é segundo dezena, segunda unidade, minuto dezena, minuto unidade, hora dezena e hora unidade, né? Ele faz a decodificação e manda esse sinal para os displays aqui, né? E por exemplo, aqui, nesse daqui que a gente só tem dois flip-flops, as outras saídas têm que estar embaixo, né? Que é a C e a D. Elas têm que estar embaixo, porque a entrada dele aqui é em alta. Então, ele meio que faz ali, é o padrão, né? Não é o inverso. Então, é basicamente isso. Fazer uma demonstração aqui, né?
deixar rodar até contar 10 segundos aqui. No caso aqui, possa ser que aparente estar um pouco mais que um segundo por conta do software em si, né, que tem um delayzinho ou algo do tipo, né, e acaba fazendo isso. Olha lá, por exemplo, se eu mexo o mouse, ele dá uma travada, enfim. Mas lá no clock, como eu demonstrei, tá um segundo certinho, então agora aqui testando os botões, se eu aperto o segundo, ele reseta, certo? Se eu mantenho pressionado o segundo, ele segura em 0 segundos ali. E agora eu vou presetar aqui em 24 horas e 59 minutos para a demonstração da atualização, né? Quando chega no tempo máximo. Enquanto isso, o segundo já vai subindo ali, né? Para agilizar um pouco. E também já demonstra que está contando certinho, né? 59. Beleza, agora é só esperar os segundos subirem, né? Normalmente. E zerar o contador em si. Seis, 7, 8, 9. Resetou, certo? Resetou bonitinho. A partir do momento que ele chega nas 23 horas e 59 minutos, ele zera como se fosse para meia-noite, no caso, né? E é isso. O nosso projeto ficou dessa forma. Tentei fazer o mais organizado possível para a compreensão, né? E para ficar um negócio fácil de conseguir entender e caso tenha algum problema a gente conseguir consertar. Enfim, no mais o projeto do relógio digital foi isso. Eu fiz em conjunto com o meu grupo todo, né? Decidi somente eu gravar para ficar mais fácil, porque caso todos fossem falar, ia ficar um... A gente até testou, né? E fica um negócio meio bagunçado, não fica muito prático de demonstração, porque como está no meu computador aqui, acaba que para os outros explicarem, às vezes quer clicar em alguma coisa e não consegue, né? Então, basicamente, foi isso o nosso projeto do relógio digital de horas, minutos e segundos. Muito obrigado pela atenção e tudo de bom.